Ambientes marítimos apresentam desafios e oportunidades únicos, tanto em tempos de paz quanto em situações de guerra. Sua importância estratégica exige unidades de operações especiais fortes e especializadas em ambientes marítimos. Por isso, duas potências mundiais têm cada uma unidade de operações especiais de elite de nível 1 para o ambiente marítimo. Os Estados Unidos possuem a famosa equipe SEAL, 6 oficialmente chamada Grupo de Desenvolvimento de Guerra Naval Especial. E do outro lado do Atlântico, o Reino Unido tem o seu Serviço Especial de Embarcações, que é sua unidade marítima altamente capacitada e que estabelece o padrão para a guerra anfíbia. Ambas as unidades representam o auge da habilidade militar, destacando-se em missões secretas e operações de alto risco em ambientes marítimos. Dito isso, o que exatamente a equipe 6 dos SEALs e o Serviço Especial de Embarcações fazem? Uma é melhor do que a outra? O que elas têm em comum e, mais importante, o que as diferencia? Vamos responder todas essas perguntas para você e muito mais. Olá pessoal, sou o veterano Vini, voz do General Discharge. Junte-se a nós enquanto fazemos uma análise profunda de duas das forças de operações especiais marítimas mais renomadas e respeitadas. Este é SEAL Team 6 versus Serviço Especial de Embarcações. Acredite ou não, quase toda unidade de operações especiais pode, de certa forma, traçar sua origem ao Serviço Aéreo Especial do Reino Unido. Unidade experimental criada em 1941 nos desertos do norte da África para infiltrar-se atrás das linhas inimigas, reunir informações e causar danos ao inimigo. Foi tão bem sucedida que, em 1942, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill chegaria a afirmar de forma famosa: a necessidade de tropas caçadoras treinadas para instaurar terror nas costas da Europa, ocupada pelos nazistas, atacando e recuando, deixando cadáveres alemães pelo caminho. Assim, o Serviço Especial de Embarcações tornou-se a resposta da Marinha Real ao SAS. Assim como o CS era especialista em terra, o almirantado britânico quis criar um equivalente para missões similares em corpos d'água. E assim, em 1943, a Marinha Real reuniu uma equipe formidável para desenvolver homens experientes e criar novas formas de travar a guerra. A experiência do SS revelou que unidades focadas em um tipo de operação eram ineficazes, exigindo evolução no conceito de comando. Isso geraria melhores resultados para os recursos investidos. Essa mentalidade criou um novo culto às forças especiais, que tinham liberdade para inovar como nunca antes. Os 3 homens que assumiram a tarefa foram o coronel David Sterling, fundador do SAS, e o major Ralph Bagnall, engenheiro do grupo de patrulha de longo alcance do deserto, especializado em ataques e reconhecimento atrás das linhas inimigas. E o capitão Roger Courtney, que, antes de fundar o SBS, havia sido aventureiro e caçador na África antes da guerra. Navegando pelo Nilo e interagindo com os locais, aprendi a correr riscos com pouco ou nenhum equipamento. Esses pioneiros reuniram voluntários de todas as forças armadas britânicas para formar um grupo de sabotagem aquática, nomeado por Courtney como Seção de Barcos Especiais. Eles iniciaram ataques pequenos na Escandinávia e no Mediterrâneo com canoas dobráveis. Essa nova geração de operadores logo ganhou respeito por sua experiência e implacabilidade em guerra marítima e anfíbia. Isso os tornou indispensáveis tanto para ataques quanto para reconhecimento de praias e preparação dos desembarques aliados no norte da África e na Itália. Desde então, eles se tornaram o Serviço Especial de Embarcações e provaram seu valor várias vezes. O Serviço Especial de Embarcações participou de vários conflitos globais desde a Segunda Guerra Mundial. Já a história da equipe Foca 6 começou bem depois desse serviço. Após o fracasso da Operação Garra de Águia em 1980, a missão abortada para resgatar 53 reféns americanos capturados na Embaixada dos Estados Unidos no Irã. Os militares dos Estados Unidos concluíram que precisavam de uma unidade infalível em contra-terrorismo para evitar novas falhas em resgates como o da Embaixada. Reconhecendo a necessidade de uma unidade de elite de contra-terrorismo com capacidade para operações marítimas, a Marinha encarregou o comandante Richard Marcinko de criar uma unidade SEAL para responder rapidamente a situações de terrorismo. Foi aí que a SEAL Team 6 foi criada, embora na época só existissem 2 equipes SEAL.
Marcinko teria chamado de SEAL Team 6 para induzir os soviéticos a superestimarem o número de equipes SEAL existentes. Ele teve 6 meses para fazer tudo funcionar, ou o projeto seria cancelado. Nem preciso dizer que teve sucesso, e isso continua até hoje, mais de 40 anos depois. A unidade tem um currículo impressionante em operações, da lança de Netuno ao resgate do capitão Richard Phillips. Muitas de suas missões bem-sucedidas ganharam destaque, porém a DevGrill mudou desde sua criação. Como tudo, as coisas mudam com o tempo. Embora seja um apelido comum, eles não são mais oficialmente chamados de SEAL Team 6. A missão da DevGrill passou de foco em contra-terrorismo para operações especiais multifuncionais com atuação global. Dito tudo isso nos leva a como são a SEAL Team 6 e o Serviço Especial de Embarcações. Hoje em dia, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido compartilham uma relação muito próxima, do tipo que só pode ser desenvolvida através de anos de camaradagem e lutas compartilhadas. É comum que militares troquem soldados e oficiais, como disse um ex-operador do Serviço Especial de Embarcações. Sempre tivemos uma relação próxima e nos últimos 20 anos lutamos e sofremos juntos em vários lugares. As duas unidades de nível 1 integravam a força-tarefa do Comando Conjunto de Operações Especiais desde o início da Guerra Global ao Terror. Sempre que possível, ambas as unidades se ajudavam e respeitavam as habilidades uma da outra. Além das provocações e do reconhecimento, essas ainda são duas das unidades de operações especiais mais secretas. Em parte devido ao seu perfil discreto, apesar de ambas as unidades de nível 1 permanecerem envoltas em segredo e os detalhes de suas operações serem altamente confidenciais, algumas informações sobre sua organização, pessoal e capacidades específicas vieram à tona. Como já dissemos, o Serviço Especial de Embarcações é a unidade de elite de contra-terrorismo marítimo da Marinha Real. Atuam em infiltração por submarino, reconhecimento e demolições subaquáticas, além de reconhecimento de praias. Eles também atuam em missões especializadas como combate em ambientes confinados, saltos, ralo, raarro, descida por corda, vigilância e reconhecimento. Guerra não convencional, eles fazem tudo isso e mais. O lema é, pela força e astúcia. Quando se fala da equipe 6 dos SEALs, eles são principalmente uma unidade de contra-terrorismo e responsáveis por desenvolver novos equipamentos e táticas para os Navy SEALs. Eles também são responsáveis pelas missões mais complexas, arriscadas e perigosas. DevGrill tem a capacidade de conduzir várias missões especializadas, como ação direta, reconhecimento especial, contra-proliferação, recuperação de pessoal e muito mais. Resumindo, eles saltam, mergulham e atiram como o Serviço Especial de Embarcações, o que não surpreende, pois ambas as unidades atuam de forma quase idêntica. Muitos os consideram equivalentes e semelhantes em tamanho, com 200 a 300 operadores, mas as unidades de nível 1 envolvem mais do que apenas seus operadores. Forças especiais, como a equipe 6 dos SEALs e o Serviço Especial de Embarcações, também contam com elementos de apoio, mas sua estrutura é diferente. A equipe 6 dos SEALs recruta marinheiros de alto desempenho da Marinha Convencional para apoiar suas operações. Enquanto isso, o Reino Unido possui uma unidade de apoio dedicada chamada Grupo de Apoio às Forças Especiais, cujo principal objetivo é fornecer suporte, como o nome sugere, às Forças Especiais do Reino Unido, incluindo o Serviço Especial de Embarcações. Agora, sobre a estrutura de apoio, vamos ver como essas unidades são organizadas. Comecemos pelo Serviço Especial de Embarcações. O Serviço Especial de Embarcações é formado por 4 esquadrões: Charlie, X-Ray, Zulu e Mike. Esses esquadrões têm 4 tropas de 16 homens divididas em patrulhas de 4, equipes de canoa de 2 ou equipes de 8 homens. Foi relatado que o Serviço Especial de Embarcações tem atuado com equipes maiores. Os 4 esquadrões se especializam em funções específicas. Os esquadrões Charlie e X-Ray eram especialistas em operações com canoas e pequenas embarcações. O esquadrão Zulu se especializava em ataques subaquáticos e inserção, e o esquadrão Mike era treinado para operações de contra-terrorismo marítimo, sempre de prontidão para responder a ameaças terroristas.
Acredita-se que os esquadrões do SBS rotacionem nessas funções a cada 6 meses. O SBS tem ainda alas de treinamento, operacional e de pesquisa e desenvolvimento. Ao contrário do SEAL Team 6, o SBS tem um elemento de reserva. Agora vamos falar sobre a estrutura do SEAL Team 6. O DevGru possui 6 esquadrões, cada um com função e especialidade próprias. 4 dos 6 esquadrões são de assalto, onde os operadores atuam nessas operações. Há 2 esquadrões fundadores, o Esquadrão Azul, chamado de Piratas, e o Esquadrão Dourado, conhecido como Cavaleiros ou Cruzados. Há ainda o Esquadrão Vermelho, chamado de Tribo ou Homens Vermelhos, e o Esquadrão Prata, que mistura brasões dos outros esquadrões. Cada esquadrão se divide em 3 tropas de SEALs, que por sua vez se subdividem em equipes menores. Cada operador tem uma função específica nessas equipes. Depois há os esquadrões cinza e preto, que são os de apoio. O esquadrão cinza, chamado Vikings, reúne mergulhadores e pessoal treinado para operar os veículos personalizados do SEAL Team 6. Por fim, o esquadrão preto atua em reconhecimento, vigilância, espionagem e forças avançadas. Como você viu, essas unidades de elite de nível 1 são projetadas para garantir o máximo aproveitamento dos operadores. Mas o que é necessário para se tornar membro do SEAL Team 6 ou do Serviço Especial de Embarcações? Não é preciso dizer que, para ingressar nessas unidades, é necessário superar desafios e obstáculos enormes. SEAL Team 6 ou Serviço Especial de Embarcações não vão bater na sua porta. Para entrar, você precisa ir até eles e conquistar seu lugar. Ao comparar elegibilidade, o grupo de candidatos ao DevGru é bem menor que ao SBS. Explico. Para entrar no SEAL Team 6, é preciso ser Navy SEAL antes. Tornar-se um Navy SEAL exige passar por um processo próprio, um que muitos consideram o treinamento militar mais difícil do mundo. Mas se tornar um SEAL é só o começo. Só passar pelo treinamento não é suficiente, é preciso avançar, servir anos nas equipes, construir ótima reputação, ser enviado a várias missões e ser escolhido para tentar a seleção do DevGru. Por isso, os operadores do DevGru já têm mais de 30 anos, não permitem que um SEAL recém-formado em Coronado tente a seleção. Diferente do Serviço Especial de Embarcações, que exige candidatos com menos de 32 anos, um SEAL pode tentar a seleção para o DevGru se autorizado. Eles vão se apresentar ao que é conhecido como Equipe Verde, que é o nome do processo de seleção deles. O processo de seleção da Equipe Verde acontece uma vez por ano e dura cerca de 6 meses. Esses candidatos, que lembrando, já passaram por um dos processos de seleção militar mais difíceis do mundo, são submetidos a mais uma seleção desafiadora e árdua. Eles são sempre observados, analisados e avaliados pelos instrutores da DevGru, sob grande pressão. Cerca de 50% passam pela Equipe Verde e entram na SEAL Team 6. As habilidades deste curso são uma versão intensificada do que os SEALs já fazem. Quem entra em um esquadrão passa por período probatório, com treinamentos e avaliações extras. O processo seletivo do SBS é um pouco mais conhecido. Na verdade, grande parte é compartilhada com a seleção do Serviço Aéreo Especial, chamada Seleção Conjunta das Forças Especiais do Reino Unido. Resumindo, candidatos ao Serviço Especial de Embarcações e do SAS passarão por 3 fases principais de seleção. Existe a fase de resistência, que recebe esse nome por testar o condicionamento físico e a resistência mental. Como, por exemplo, fazê-los marchar 64 km com uma mochila de 25 kg nas montanhas Brecon Beacons. Também há o treinamento na selva, onde eles recebem muito treinamento nas densas e quentes selvas de Brunei, Belize ou Malásia. Depois vem a fase de fuga, evasão e interrogatório tático, quando recebem treinamento avançado na casa de operações do SAS e em série. Mas aqui está o detalhe. Quando essa fase termina, os candidatos do SAS recebem suas boinas e insígnias e podem dar adeus à seleção. Os candidatos do SBS, por outro lado, ainda têm mais treinamento pela frente. Eles passarão para o curso de nadador canoísta de 3ª classe, ou SC3, que dura cerca de 8 semanas. Aqui, eles aprendem habilidades marítimas como mergulho, navegação de barcos, infiltração por submarino, canoagem e demolição subaquática. Só então eles podem ser chamados de verdadeiros operadores do Serviço Especial de Embarcações. No final,
Todos os operadores do SBS recebem o mesmo treinamento inicial dos operadores do SAS e ainda se especializam em operações marítimas. É por isso que alguns dizem carinhosamente que o SBS escolhe membros um pouco mais fortes e maiores do que os SAS. Mas sejamos sinceros, mesmo após a seleção do DevGrill e do SBS, o treinamento deles apenas começa. Para se destacar como operador nível 1, é preciso aprimorar as habilidades constantemente, senão rapidamente enfraquecem. Com tudo isso, qual é melhor? Equipe 6 dos SEALs ou o Serviço Especial de Embarcações? Se já nos conhece, sabe o que vamos responder. Nenhum dos dois. Tanto o DevGru quanto o SBS são forças de operações especiais de elite com um histórico de compromisso com a excelência, precisão e capacidade de atuar nos ambientes mais difíceis e de alto risco. O treinamento, missões e papéis deles refletem as exigências únicas de suas nações e doutrinas. É seguro dizer que eles continuarão a contribuir significativamente no cenário mundial, trabalhando juntos e separadamente por muitos anos ainda. Existem mais 2 unidades de elite entre os Estados Unidos e o Reino Unido que compartilham semelhanças impressionantes, e essas 2 unidades seriam a Força Delta e o Serviço Aéreo Especial. Todos os seus amigos estão se inscrevendo no General Discharge e você nem sequer quer estar aqui.